Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe as nossas famílias e que Ele possa nos conceder a sua presença. Hoje é o 4º seminário da cura interior. Nós estamos avançando bem, está dentro do cronograma, do nosso trabalho, e nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar de um dos transtornos que tem atingido diretamente as pessoas, porque ele tem 3 níveis. Ele tem um nível leve, um nível médio e um nível crônico, asseverado. E quando está no nível asseverado, ele pode criar alucinação e a pessoa pode ter também desejo até mesmo de acabar com a sua vida, né? Mas nós cremos que o nosso Deus está nos dando sabedoria para tratar com essas coisas e para reconhecer e nos capacitar para ajudar as pessoas. Porque qualquer pessoa pode se sentir triste e essa tristeza se tornar algo realmente difícil para ela. Se ela não souber lidar com essa tristeza, pode se tornar uma angústia, da angústia se tornar uma depressão, e aí começa uma outra situação na vida dessa pessoa. Mas Deus tem nos dado graça para entender e para ajudar essas pessoas e também para sermos compreendidos, né, irmãos? Quanto mais você se entender, você se livra desses males. Hoje a gente vê doenças ou sintomas sem causa orgânica ou que não tenha explicação, que não tenha uma etiologia, que é a ciência que estuda as causas de todas as coisas, uma origem, uma base, uma causa, é uma doença emocional, é uma doença gerada na mente. Quando não é orgânica, não tem uma etiologia, a gente já sabe que isso está sendo gerenciado nas emoções. Vocês estão entendendo? Eu não estou trabalhando aqui o espiritual, eu estou trabalhando as emoções. Claro que quando nós tratarmos de assuntos espirituais, eu vou tratar do espiritual. Eu estou falando que quando uma causa de uma doença sintomatizada, ela aparece no corpo, aparece no organismo, não tem uma causa de origem, uma base, ela não tem uma comprovação médica através dos exames, ela é de fundo emocional. E nós vamos ver muitos casos na Bíblia de situações de pessoas que tiveram também problemas emocionais. E se tratando de depressão, a gente sabe, né, de algumas figuras, alguns personagens da Bíblia que entraram em depressão, que estiveram em angústia, tristeza, pediram: Senhor, me livra dessa angústia, socorre-me, ó Deus. Pessoas como o próprio Davi, como o próprio profeta Elias, o profeta Jeremias, como o próprio apóstolo Paulo e tantos outros na Bíblia que nós vamos enxergar e sinalizavam a depressão. O próprio Elias pediu a morte. Então, é um estado de uma tristeza tão profunda e a dor tão grande que a pessoa tenta se livrar daquilo. Às vezes eu falo para as pessoas que quem está sinalizando alguma coisa, a gente deve prestar atenção. Porque às vezes a pessoa diz para a família: eu não quero mais viver. Eu não aguento mais viver dessa forma. Se eu pudesse, eu saía desse mundo. Está sinalizando. Essa pessoa, ela está dizendo que de alguma forma ela quer sair do cenário da vida. E normalmente por um motivo, por uma causa emocional, algum trauma, algum acidente, alguma violência, alguma coisa se instaurou e ela não se livra daquilo. Aquilo que aconteceu é mais forte do que viver a vida real. Ela prefere se excluir. Se excluindo, ela começa a estar, então, entrando em depressão. Normalmente, esse estado, a pessoa perde o sono, a pessoa perde o apetite, a pessoa perde vontade de fazer as coisas, não tem ânimo para nada, a falta de desejo por tudo na vida,
tudo que faz não tem prazer, começa a sinalizar, começa a mostrar. Então, é um estado de depressão. Tem gente que não quer sair de casa, tem gente que não quer se arrumar, tem gente que não tem mais vontade de arrumar o cabelo, as mulheres fazer as unhas, cuidar do corpo, cuidar da pele, e assim vai sinalizando, vai demonstrando algumas coisas. Mas antes, eu quero deixar alguns versículos da palavra do nosso Deus. Não vai dar tempo de nós lermos, não vai dar tempo, mas eu vou deixar. Se você puder anotar, você está aí com o seu caderninho, está aí com o seu material, anota. São versículos em que Deus está conosco quando nós nos abatemos, quando nós entramos num estado de falência emocional. Deus, Ele está conosco. Então, eu quero que você anote aí alguns versículos, antes de entrarmos nesse assunto diretamente. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 7. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 7. Salmos 18, versículo 1 ao 3. E versículo 16 ao 18. Salmo 18, versículo 1 ao 3. E versículo 16 e 18. Salmo 18, versículo 6. E Salmo 120. Vocês anotaram, irmãos? O último. Você quer saber o último? Vou repetir. 2 de Samuel 22, 7. Salmos, versículo 1 ao versículo 3. Salmo 18, versículo 1 ao versículo 3. E no mesmo capítulo 18, versículo 16 ao 18. Depois, Salmo 18, versículo 6. E Salmo 120. A palavra de Deus, ela se correlaciona com o nosso estado humano. Por isso que eu digo aos irmãos que a Bíblia, a palavra de Deus, a teologia, ela está interdisciplinarmente ligada ao indivíduo, ao ser humano em todo o seu estágio, espírito, alma e corpo. Deus trabalha com o homem na sua tríplice forma de existir. Deus se preocupa com a sua vida emocional? Claro que se preocupa. Por isso nós estamos aqui. Ele cuida de você, diz o texto da palavra de Deus. Ele cuida da sua alma. Vocês se lembram quando Davi gritou: "Ó minha alma, por que está abatida? Espera em Deus." Ele faz um clamor para a sua própria consciência diante de Deus. Ele reconhece o seu estado psicológico, emocional. Ele sabia como estava por dentro a sua história. E ele sabia que Deus tinha consciência disso. E ele fala como repetindo. É muito importante isso, irmãos. Quando você se encontrar triste, quando você se encontrar abatido, quando você se encontrar chateado, use a repetição da palavra de Deus para a sua mente. Use os textos bíblicos. Use a espada do Espírito Santo para convencer a tua mente, para convencer o seu estado emocional que está abalado. É muito importante quando você tem que enfrentar qualquer coisa, se sentindo abatido, e assim: "Ó Deus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e em Ti confio." Isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está trazendo isso para que a sua mente absorva. E a condição psicológica que você vai ter é uma condição de fé. No mundo natural, o pessoal chama, sabe o quê? Motivação positiva. Mas nós, que somos servos de Deus, falamos o quê? Para motivar a nossa fé. Passamos a mudar o nosso estado porque a palavra de Deus entra e ela nos renova. Amém, irmãos? Então, você deve repetir. Davi repetiu. Essa repetição hoje é reconhecida na ciência, que a nossa mente, ela é moldada com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente repete. A neurociência hoje já está comprovando isso. Se você fala coisas boas, você vai ter coisas boas.
Se você fala coisas positivas, você vai ser um ser positivo. É o que a Bíblia diz. Olha que Jesus chamou a atenção dos discípulos dizendo assim, olha, por que vocês têm pouca fé? Jesus está dizendo o que para eles? Que eles tivessem uma mente que pudesse produzir uma mentalidade sobrenatural positiva. E isso acontece no nosso mundo, irmãos. Se você começar a agir como uma pessoa curada interiormente, você vai declarar para a sua mente, vai declarar para o seu espírito, vai declarar para o seu corpo que você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Agora, não podemos jamais dizer assim, o fato de eu estar na igreja, de eu ser da intercessão, de eu ser pastor, de eu estar fazendo a obra de Deus, eu não vou ser atingido. Irmãos, nós somos seres humanos. Estamos vazados para os sentimentos que nos cercam. E o próprio Jesus falou lá em João 16:33, no mundo, mas tende, olha aí, tem de bom ânimo, usa a sua fé, o seu ânimo elevado. Então, é importante, porque muitos flashbacks, repetições de traumas, eles vêm marcando tristeza, angústia. Se não tiver uma forma para informar aquele trauma lá atrás, na infância, na idade da adolescência, que aquilo já foi resolvido, lá dentro do inconsciente continua registro de que há um trauma, há um temor, e você não consegue fazer nada por quanto você está bloqueado. Se você não for lá e desativar aquilo que está ligado, dizendo medo, insegurança, está dizendo você não vai conseguir, que não vai conquistar, você nunca vai conseguir ter cura interior. Então, é importante você repetir. A repetição para a mente molda a sua vida, molda a sua mente. A mente é plástica, ela é maleável. Significa, ela se faz aquilo que você repete, que você acredita. Diga comigo, a mente é maleável, ela se adequa àquilo que eu creio e àquilo que eu falo. Por isso, nós usamos a palavra de Deus para adequar a nossa personalidade, vida cristã, de acordo com a nossa fé. Agora, é um quadro que nós enfrentamos que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Um desastre, um desentendimento, uma traição, um desapontamento, um objeto de amor perdido, falecimento de alguém, né? Um acidente que venha trazer uma cicatriz, uma perda de qualquer coisa no corpo, pode levar a pessoa à depressão? Pode levar à depressão. Você precisa ter a mente preparada para aceitar e vencer agora esse estado. Se você não tiver, com certeza isso vai virar um trauma e um bloqueio. Existe chamado doenças da mente para o corpo. Eu já falei para vocês que é a doença psicossomática. Mas existe também a doença do corpo para a mente. Justamente nisso que eu falei para vocês. Tem pessoas que têm problemas emocional porque não aceita a perna, não aceita o braço, não aceita uma parte do corpo. Eu sou feio, eu sou estranho. Então, vai gerar o quê? Uma doença. Mas não foi da mente para o corpo. Foi do corpo para a mente. Isso chama somatopsíquico. Somatopsíquico. Mas aí nós temos a palavra de Deus para nos abençoar. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Então nós estamos hoje falando sobre depressão. É um assunto muito comentado. Não dentro da igreja. Tem algumas resistências por causa do tabu, por causa da visão que o ser humano é só espiritual, e o ser humano não é só espiritual. Então, a pessoa quando tem essa sensação persistente de tristeza, de perda, falta de interesse, ela é caracterizada como uma depressão. Pode levar a uma variedade de sintomas físicos. Pode levar a pessoa a ter alteração
de muitas coisas na vida. Perda de sono, falta de apetite, também pode ser associado a pensamentos que eu falei para vocês de morte. Pessoas podem mudar o humor, né? Aí pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver apatia, não ter graça, nem amor por nada, nem sentimento por nada. Pode desenvolver sentimento de culpa, descontentamento geral, desesperança, mudança de humor, perda de interesse pela vida, perda de prazer. Pode também se isolar, muito comum a pessoa se isolar, sair do convívio social, deixar os amigos, deixar os irmãos, deixar ministério. Quantas pessoas a gente já viu sair do ministério e se isolar, irmãos? Vocês lembram de Elias? Fugiu e quis morrer sozinho. Deus falou, ainda tem obra contigo, Elias. Come e bebe, ainda tem obra contigo. Então, também pode desenvolver um comportamento diferente. A pessoa pode sentir agitada, a pessoa pode sentir um estado de choro excessivo, a pessoa pode ter inquietação, a pessoa pode ter irritabilidade, se irritar com tudo, se chatear com tudo e ter mudanças no falar, começar a agredir por palavras, e a pessoa pode estar também no estado de automutilação, né? Tem pessoas quando estão depressivas começam a arranhar, começam assim, tirar pedaços da pele, roer as unhas, cutucar tudo, começa a mexer, e isso é a ansiedade dentro do quadro da depressão. Pode também mexer com o estado cognitivo. Uma pessoa em depressão pode estar com um estado cognitivo afetado, falta de concentração, lentidão no trabalho ou nos estudos, nas atividades dentro da igreja. Pode também ter fadiga, cansaço assim exagerado. A pessoa dorme, está cansada e nunca está se sentindo bem. Ou a pessoa pode ter fome excessiva, o assaltante da geladeira na madrugada, né? Você vê que a pessoa está comendo demais. Acabou de comer, daqui a pouquinho está comendo mais. E já mistura arroz com feijão, daqui a pouquinho está botando goiabada junto, farinha, e vai comendo. É um estado também que acaba mexendo com a condição cognitiva. Mas vamos ver aqui, eu quero que vocês trabalhem isso muito calmamente. Pode bater lá, Bira, por favor. Bom, vamos ler junto, irmãos? Depressão, síndrome psicológica, caracterizada físico-moral, tristeza, desolação, perda de interesse, perda de amor próprio. Pode passar. Múltiplas queixas somáticas, insônia, fadiga, anorexia, atraso motor ou agitação e sentimento de abdicação que são frequentes, acompanhados de ideias agressivas, ou a gente tem que se preocupar com isso, tem que se autoanalisar, e nós temos a palavra de Deus que é a âncora, que é a bússola, que é a nossa força. A palavra de Deus nos cura, amém, irmãos? Nos cura. A palavra de Deus nos cura. Eu quero aproveitar, antes de nós prosseguirmos, ler em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Nós temos a segurança de que Deus está presente em todo estado emocional das nossas vidas. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 8, o que diz? Olha aí. Aqui a gente pode perceber que Davi se encontrava em estado de depressão. E ele clama ao Senhor, porque precisava que Deus agisse para abençoar o seu povo, e as coisas não estavam saindo como ele esperava. A colheita não estava
acontecendo como ele esperava. Mas ele clamou ao Senhor, porque abateu. Criou uma expectativa e aquela expectativa não aconteceu. Pode isso ocorrer com qualquer pessoa. Você planejou, você se organizou, você elaborou, mas não saiu como você queria. Se você não estiver preparado emocionalmente, você pode se abater, você pode ter o estado de tristeza que é normal. Pessoa ficar triste é normal. Só que essa tristeza, ela dura mais de 3 dias e entra para 1 mês e 2 meses, então já está entrando no estado de angústia e depressão. Porque nós temos sentimentos. Você ficar triste, tudo bem, né? O choro pode durar, mas a alegria, então tem um tempo, tem um estágio. Mas se a tua tristeza, ela já é recorrente, já tem mais de 1 mês, já está entrando para 2 meses, e você tem só lampejo de alegria, daqui a pouquinho tristeza, choro que você não sabe por que está chorando. Você chora, esse choro é um choro melancólico. Você não sabe, não tem razão, é uma tristeza que está no seu inconsciente. Então, precisamos nos despertar para essa realidade, pedir a Deus que nos livre, que nos abençoe, que nos faça novamente renovados. Se alguém puder abrir a Bíblia aí, por favor, Salmo 51, versículo 10. Olha a realidade de uma consciência que não aguenta mais viver em depressão. Salmo 51, verso 10. Pode ler alto, olha aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Davi está pedindo renovação da sua alma, renovação da sua psique, renovação do seu comportamento, porque a gente sabe o que atingiu Davi aí, porque ele não aguentou o resultado das decisões erradas. As decisões erradas. E o versículo 17, irmão, pode ler também? O versículo 17, irmão, pegou a Bíblia, pode ler? O versículo 17, ele fala como Deus pode entrar quando ele vê um coração sincero. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Esse Deus nos compreende. Quer dizer, um coração contrito, Deus não vai desprezar. Sacrifício para o Senhor é isso. É um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus não vai deixar de lado de maneira nenhuma. Deus vai cuidar. E tem coisas, sofrimentos, que você sabe que foi por uma atitude errada, foi por uma investida, que você não ouviu a voz do Espírito Santo. Mas mesmo nos resultados, nos desdobramentos terríveis, se você lá no fundo clamar a Deus com sinceridade, com verdade, com o teu espírito ligado a Deus e a tua alma realmente desejosa, Deus não vai desprezar. Deus não vai desprezar. Por isso eu considero Deus o psicólogo dos psicólogos, o psicanalista dos psicanalistas. Eles sabem muito bem o que passa na nossa alma. Ele consegue chegar no nível e atender às nossas necessidades. Mas você deve se preocupar com isso. Deve cuidar da tua alma. Hoje tem sido um mal sobre a face da terra, a depressão. Tem sido realmente esmagador o número de pessoas que são acometidas por esse sentimento de abatimento, de tristeza permanente, dessa falta de alegria, dessa perda de interesse, dessa maneira de se isolar e de desistir. Gente, isso é sério. Nós devemos orar. Não é fácil. Tem pessoas que ficam sobre o poder dos antidepressivos, dos ansiolíticos, pessoas que estão realmente dominadas pelos fármacos. E a gente sabe que muitas vezes são problemas de origem não orgânica, não patológica, mas a pessoa precisa ter uma compensação. Ela não consegue resolver o seu mundo psicológico, emocional. O que acontece? Ela vai se definhando, Quando a gente começa a ler os salmos, a gente vê que os salmos, todos eles retratam
na sua maioria, divã de Deus. Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando do salmista, Deus falando como ele socorre, como ele ajuda, como ele age. É o verdadeiro terapeuta da alma. Os salmos revelam como Deus tratava o povo. Se você for ler os salmos e ver o que se passava, o Salmo 40, irmãos, a dificuldade que é de esperar, a dificuldade que é de aguardar. Se alguém falar aqui que esperar é fácil, não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque quando você está esperando, cria expectativa, cria ansiedade, cria angústia, cria um estado de, inquietude. E o Salmo 40 lá vai nos ensinando. O salmista falou, laços de morte me cercaram, cordel de morte me apertou. E ele começa a dizer que estava esperando em Deus. Muitas são, Senhor, as tuas maravilhas. Eu quisera contá-las e delas anunciá-las, mas são mais do que eu posso falar. O que ele estava fazendo? Ele estava se convencendo que tinha que esperar em Deus. Porque quando você espera em você, quando você espera em nome de alguém, com certeza você não tem paz. Você não tem paz. Esperei confiantemente em quem? E ele se inclinou para mim e ouviu o quê? E não é fácil. Você está numa fila, você não aguenta. Fila de banco, fila de ônibus, fila para tudo. Ninguém aguenta. Você só vê pessoas assim reclamando, se mexendo. É um desassossego, ou pega no celular. Porque esperar não é fácil. E a gente tem que começar a condicionar a minha mente. Não vou esperar porque depois que eu chegar lá, isso vai ser compensador. O que você está fazendo? Você está trabalhando, protegendo a tua mente, a tua alma. Não, eu vou esperar porque depois quando eu conseguir também, tudo isso vai passar. Você está dando resposta para a sua mente. A gente tem que trabalhar sempre causando um retorno para a nossa mente. E a gente vai ver aqui adiante como é importante isso. Quando uma pessoa liga o interruptor da agitação, liga o interruptor da pressa, da agonia, se não souber desligar o interruptor dentro da cachola, ele vai ficar ligado o tempo todo para todas as coisas, em todas as áreas. Então a gente tem que saber, não, eu vou ficar e depois eu vou fazer isso e pronto, está resolvido. Você tem que dar resposta à sua mente. Se você não der, esse interruptor vai ficar ligado e vai te criar esse estado de ansiedade. É um estado muito complicado, muito difícil. Então, tem muita gente que está deprimida e não sabe que está deprimida. Está em depressão e não sabe que está em depressão. E mais difícil ainda, irmãos, é quando a pessoa não reconhece. Quando ela não reconhece, isso afunda mais esse sintoma. Ele se torna mais crônico porque há desdobramentos. Nunca um sintoma emocional está sozinho. Sempre ele é acompanhado de um amiguinho maléfico. Sempre tem uma praguinha junto com ele para infernizar a cabeça da pessoa. Então, você tem que colocar a tua mente em Deus. Você tem que pedir ajuda em Deus. Agora, também, você tem que pedir ajuda às pessoas que têm capacidade de te ajudar profissionalmente, conselheiros, outros da área da saúde mental. Você tem que também procurar isso. Porque muitas vezes você precisa ser mais ouvido, você precisa ser mais entendido. Às vezes você procura alguém e a pessoa não tem paciência de te ouvir, não tem paciência de valorizar a sua dor. A pior coisa que pode acontecer, vocês vão aprender isso e nunca mais vão fazer isso. Pastores, intercessores, líderes aqui, nunca mais vão fazer isso. Vamos supor, chega aqui, pastor Júlio, vou dar um exemplo. Chega aqui, pastor, e diga que o senhor está com problema, pode chegar aqui, diga que o senhor está com problema, diga que o senhor está com alguma dificuldade, o senhor está se dirigindo para mim, Vamos lá, pastor, pode falar alguma coisa? Ei, pastor, aí o senhor fala alguma coisa, está muito mal, pastor? É, pastor, olha só, pastor, o que está acontecendo? Essa sua dor aí está te deixando triste. Pastor,
Quero te ouvir. Agora, o senhor me procura. De novo, fala aí. Bom, e aí? Continua. Ah, pastor, isso não é nada. Está de piti. O que às vezes a gente faz é justamente desvalorizar o sofrimento da pessoa. A pessoa chega e eu falo, me preocupo com a sua dor. Ô, Leonardo, o que está acontecendo, meu filho? Ô, pastor, estou com uma tristeza. Ô, rapaz, essa tristeza é séria. Fala aí. Aí o Leonardo chega para mim. Ei, Leonardo. Ô, pastor, estou mal. O que está sentindo? Ô, pastor, estou uma semana triste. Ah, tá de bobeira, rapaz. Vambora. Levanta. Deixa disso, rapaz. Sabe o que vai acontecer? Ele nunca mais vai querer falar nada comigo. Nunca mais. O nosso problema é que nós temos que ser uma igreja terapêutica. Terapêutica é porque é uma igreja que cura. Uma igreja que usa a terapia da fé, a unção, a oração, o louvor, a mensagem para curar tanto o espírito quanto a alma e o corpo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O que pode acontecer é do Leonardo me procurar aqui dentro da igreja e ele está mal, eu simplesmente ignorar a dor dele, ignorar o sofrimento dele. Quando você ignora a dor, quando você ignora o sofrimento de alguém, você está dizendo, se afasta de mim. Agora, ele chegar, eu estou mal, estou triste. O que é isso, irmão? O que está vendo contigo? Vamos aí, fala aí para mim aí. Estou preocupado contigo, me conta aí. Sabe o que vai acontecer? Quando ele começar a falar, já está na terapia. Quando ele abrir a boca, já está na terapia. Ele vai falar da dor, ele vai falar do seu sofrimento. E eu vou interromper? Não. Vou repetir, vocês vão responder. E eu vou interromper? Quando você não interrompe a pessoa que está falando, eu também já tive isso, também já passei por isso, isso é fácil, deixa de besteira. Você está ignorando a dor, você está tirando a oportunidade dele ser curado. O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam na igreja com um estado de tristeza, um estado de angústia, com a vontade de encontrar alguém, um ombro amigo, e a gente não consegue entender isso. Não consegue valorizar. Por que as pessoas procuram um psicanalista, um terapeuta? Sabe por quê? Porque ele paga para a pessoa. Quando você entender isso, você vai ouvir a sua esposa. Quando você entender isso, você vai ouvir o seu filho. Quando você entender isso, você vai ouvir o seu pastor, o seu líder, porque também os líderes pastores entram em angústia. Quando você entender isso, você vai ouvir as pessoas que estão à sua volta. Aí nós nos tornaremos uma igreja saudável, uma família curada. O que acontece é que nós ignoramos. A gente vê todos esses sinais aqui, tudo isso aqui sinalizando, mas a gente ignora, acha que a pessoa está inventando, acha que a pessoa está criando isso. E na verdade, irmãos, a gente vai ver na Bíblia quantos homens de Deus, mulheres de Deus, quantos reis, sacerdotes entraram em estado de humor, de abatimento, de tristeza, de angústia. A Jeremias falou, Senhor, por que eu não morri? Jó falou, Senhor, eu poderia ter morrido no ventre da minha mãe. Você tem que aprender a cuidar dos seus irmãos. Você tem que aprender a cuidar das pessoas que estão do seu lado. O que nós estamos fazendo aqui é para te capacitar a entender que a pessoa pode estar sofrendo e pedindo ajuda. E você vai estar ali para dizer, eu estou aqui mesmo, vamos estar juntos. Então, queridos, é um estado tremendo que tem assolado as pessoas, independente de nível social, nível financeiro, intelectual. Não tem essa. E também não tem esse negócio de título. Mas é médico, mas é pastor. Não tem essa. A mente não é a mente exclusiva por causa de título. A mente é a mente. Se o próprio Jesus também sentiu isso, o Filho de Deus, então é um assunto que você tem que dar atenção. E a primeira pessoa que você tem que dar atenção é você. É para você dar atenção se alguma coisa está acontecendo com você. Amém? Amém, irmãos? Pode passar para o próximo, Bira. Nós vamos falar de um outro sentimento que é terrível, que é o ódio. Mas a palavra de Deus também está nos subsidiando com graça para vencer o ódio. Como eu falei para os irmãos, eu não vou ter tempo de ler todos os textos,
Mas eu vou ler alguns versículos, não dá para ler todos, mas você depois vai ter acesso a esse seminário, vai pegar os versículos e vai poder contextualizá-los com o que nós estamos falando. Eu quero citar o que a Bíblia fala a respeito de como vencer esses sentimentos terríveis. Qualquer pessoa pode ser solapada por esses sentimentos, ódio e desamor. Mas antes eu quero falar dos versículos. A Bíblia fala de como vencer esses sentimentos. Provérbios 15, 1, Provérbios 29, 11, Efésios 4, 31, Tiago, capítulo 1, versículo 19, versículo 20, Provérbios 19, 11, Eclesiastes 7, versículo 9, Provérbios 15, versículo 18, Provérbios 22, versículo 24, Salmos 37, versículos 8 e 9, Colossenses, capítulo 3, versículo 9, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Vou repetir agora correndo. Provérbios 15, 1, Provérbios 29, 11, Efésios 4, 31, Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, Provérbios 19, versículo 11, Eclesiastes 7, verso 9, Provérbios 15, versículo 18, Provérbios 22, versículo 24, Salmo, capítulo 37, versículo 8 e 9, e Colossenses 3, 9, e 1 Timóteo 2, 8. Eu quero que alguém leia para mim, pelo menos os dois primeiros versículos, Provérbios 15, verso 1, e outra pessoa lê Provérbios 29, verso 11. Por favor, bem alto. Vocês entenderam, irmãos, aí? Repete aí, irmão. A palavra calma labrando o furor, mas uma resposta irritada gera guerra. Provérbio 29, 11. Pode ler de novo? O tolo esbanja toda a sua ira, mas o sábio faz o quê? Oh, Jesus! Esses sentimentos são muito comuns quando nós temos uma relação que fomos injustiçados, que fomos trocados, que fomos traídos, que fomos deixados de lado, ou que a pessoa nos insultou, que a pessoa nos tratou mal. Normalmente, se a pessoa não estiver preparada, ela começa a ter esse desenvolvimento de ódio e de desamor. Se você, por algum motivo, gerou isso na sua alma, hoje é dia de você colocar esse sentimento no altar de Deus. De você pedir ao Senhor para arrancar da sua alma. Porque não tem coisa pior que possa acontecer. É você estar morrendo interiormente. Porque não existe coisa mais fedorenta, mais pútrida do que esses sentimentos. Às vezes a gente acha que o morto está mal, vai apodrecer. Tem gente viva podre. É verdade, né, irmãos? Tem gente viva que é... Jesus falou, vocês são sepulcros, porque por fora muito bonito, mas por dentro cheira mal. E esse tipo de sentimento gera dentro da pessoa muitas características de destruição. É o que nós estamos querendo trabalhar aqui, irmãos. Para você se autoanalisar, para você ver o quanto isso está te fazendo mal e você tem deixado de ter vida vitoriosa. Porque quando a pessoa é curada interiormente, ela se dá bem em todo o ambiente. Quando a pessoa é curada interiormente, ela se dá bem em todo lugar que ela vai. Mas quando a pessoa não é curada interiormente, ela é um caso sério. É um problema violento. Porque tudo gera dificuldade, briga, intriga, confusão, fofoca, gera um bocado de coisas que vão assim deixando o ambiente pesado. Mas vamos ler juntos, depois eu vou falar mais um pouquinho, vamos lá? Falar sobre isso aqui, vamos lá? Ódio e desamor, vamos lá. Sentimento, olha aí. O ódio é o oposto do amor e pode comprometer a saúde física e emocional. O ódio é caracterizado pelo ato de desejar mal a alguém e expressar rancor, raiva e ira. O ódio causa repugnância
antipatia, e o ódio pode levar a pessoa ao desespero. O ódio, como um sentimento negativo, hoje já está comprovado que atinge o sistema nervoso. Pessoas que guardam esse tipo de sentimento acabam sendo abaladas. O sistema nervoso no cérebro começa a se desorganizar muscularmente, começa a ter espasmos, começa a sentir dores, começa a sentir sensação de que o corpo está inflamado. Normalmente comprovado que pessoas que agem assim começam também a ter reumatismo, que seria inflamação no corpo, dor de cabeça constante, dor no ciático. Eu estou falando, irmão, de doenças que não são reconhecidas organicamente, debaixo de uma visão de uma etiologia. Esse sentimento pode gerar essa doença, que é chamada doença psicossomática. A pessoa começa a sentir no corpo, porque ela precisa manter a pessoa escravizada na mente dela. Ela precisa colocar a pessoa no tronco e todo dia lembrar que tem raiva e ódio daquela pessoa. Olha o desespero dessa pessoa. É manter a sua mente escravizada a esse sentimento e não pode deixar nenhum minuto que essa pessoa que ela deseja o mal venha ser liberta da sua alma. Aí começa a gerar esses sentimentos, começa a gerar esses desdobramentos na sua própria existência. Aí faz exames e faz todo tipo de busca, de pesquisa, e diz, olha, não encontrei nada. Meu irmão, você não encontrou nada? Isso pode estar ligado a alguma coisa emocional. Pode estar ligado à tua vida emocional. Lembra quando eu falei com vocês que no meio ia começar a esquentar? Eu avisei, porque vai começar a identificar. Vocês vão se vendo, vocês vão ser o próprio raio-x de vocês. Porque vocês é que sabem o que está passando com vocês. Mas pastor, isso é espiritual. É espiritual? Orou, ungiu e não saiu? É espiritual? Foi ao médico, fez exames, buscou, não deu nada. Então, isso é um fundo emocional. Precisamos repreender isso, usar a palavra para que ela venha nos libertar poderosamente. Precisamos entregar, irmãos, isso aí não é uma questão de, talvez, ou você faz ou você vai ficar escravizado emocionalmente, debaixo da tutela dessa desgraça. Ou você toma uma atitude de limpar teu coração, de pedir ao Senhor uma nova vida, renovação. É o que Davi pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É pedir a Deus, orar e buscar. E tem gente que tem ódio da mãe, que foi a mulher que abandonou, do pai. Eu estou falando de coisa assim. Tem gente que tem ódio porque sofreu abuso. Tem gente que tem ódio porque foi discriminado dentro da família. Tem gente que tem ódio porque é um filho adotivo que não teve o mesmo amor e que viu diferença de amor. Tem pessoas que desenvolvem os seus dilemas dentro da sua construção de vida. Tem gente que começa a ter ódio por causa da própria vida. Tem gente que tem ódio de Deus, porque eu nasci assim, porque eu vivi assim. Começa a ter problemas que não foram resolvidos. E é uma situação que a pessoa, enquanto ela não confrontar aquilo, o problema permanece dentro dela. Não adianta, irmãos. Não tem gente que fala assim, eu vou esquecer, né? Eu vou falar para vocês, quanto mais se fala eu vou esquecer, mais você afunda o problema dentro da sua cachola, dentro da sua caixa craniana. Quanto mais você fala, eu vou esquecer, você está colocando a sujeira por debaixo do tapete. Mas vai botando, porque você tem que esquecer todo dia, você tem que botar todo dia, não é isso? Se tem que esquecer, você vai ter que esquecer todo dia, porque aquilo vai ficar na tua mente. Então você tem que colocar todo dia você coloca debaixo do tapete da cabeça. Aí vai lá, vai botando. Mas vai chegar um momento que o tapete não tem como mais tapar.
aí vem um sintoma. Vocês estão entendendo, irmãos? De uma maneira bem didática, eu estou explicando como é que aparecem os sintomas e as características de manifestações das doenças no corpo. Que vai tentando esquecer, vai colocando, vai levantando o tapete. Chega uma hora que não dá mais para tapar aquilo. O tapete não segura. Aí, a sujeira sai. Quando sai, não tem jeito. Isso aí, psicologia chama foraclusão. Sai da maneira errada. E quando sai da maneira errada, sai como sintoma, como doença. Desenvolve isso que a gente falou aqui, essa montoeira de coisa. A pessoa começa a ter reumatismo, a pessoa começa a ter problema na vida para poder se relacionar com as pessoas e começa a desenvolver problemas sérios na vida. A gente pensa que é fácil, mas não é. Eu gostaria, irmão, que fosse fácil. Eu gostaria, Léo, que você não tivesse nenhum problema, que você, Aline, não tivesse nenhum problema, mas a vida é assim. Mas quando você se entende, quando você conhece quem você é e sabe quem é Deus, você vai estar pronto para vencer. Você vai estar pronto para vencer, Léo. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a verdadeira vida curada. Quando a gente começa a se entender. E eu sei que acontecem certas coisas que realmente não tem como a gente voltar atrás. Como é que você vai voltar atrás? Como é que você vai voltar na tua infância? 7 anos de idade, 6 anos de idade, 8 anos de idade, aquela surra que você tomou, você não se esquece até hoje que teu pai quase te matou, tua mãe quase te matou. De vez em quando você acorda, sonha com aquilo, não sonha? O coração... Está aprisionado, aquilo está lá. Irmãos, aquilo que a gente não resolve quando estamos no estado despertos, acordados, vai se manifestar no nosso sono. Que é isso, pastor? Vai. O sono é um escape para limpar essa sujeira desse tapete que eu falei aqui. Quando a gente está no sono, nós não estamos na razão. Por isso que muitas vezes tem sonhos que são pesadelos, que você tem vontade de acordar e você não consegue acordar. Sabe por quê? Porque você não está consciente. Porque é um estado inconsciente. Por onde saem essas mazelas? Através dos sonhos. E tem muitos sonhos que não são sonhos de Deus, que nem são sonhos do diabo. São sonhos da tua perturbação. São sonhos da construção da sua vida. E você pensa... Na verdade, o sonho está tentando resolver aquilo que você não resolveu acordado, que chamam saídas das vias oníricas. E a gente começa a ver que a nossa vida ela é cercada por esse sentimento. Se você bobear, tudo te dá motivo para você se amargar na vida. Tudo te dá motivo para você ficar desamado. Porque a vida é difícil, a vida é dura, irmãos. Talvez a pessoa mais perto de você vai te criar um problema. Talvez um problema que vai surgir que você nem esperava, mas é assim mesmo. Não guarda ódio, não. Porque isso acontece? A pessoa fez o veneno e você vai ficar tomando. A pessoa te traz o veneno, mas ela não bebe. Quem bebe é você. Então você tem que fazer o quê? Não vou deixar isso na minha vida. Não quero isso na minha vida. Porque eu quero permanecer curado na presença de Deus e na presença dos homens. Eu cantarei louvores, cantarei, exaltarei o Deus da minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Precisa liberar isso, precisa sair. Esse fluxo negativo, o fluxo negativo é energia. E essa energia, ela tem 2 tipos de nome. Eros, que é a saída boa, ou Thanatos. Sabe o que significa Thanatos? Diga assim, não sei não, pastor. Então você vai saber a partir de hoje. Morte. E Eros? O que é Eros, pastor? Só o irmão ali que quer saber, né? Pergunta para mim. Vida. Quando falar isso em psicologia, vocês vão tirar 10. Agora vamos ver isso aí direitinho, porque não é tão fácil assim não, tá? Thanatos é uma cachoeira. Vida é um filetinho. O que isso significa, pastor? Significa que dentro de nós
pode ter mais sentimentos para a morte do que ter mais sentimentos para te arrastar para o desamor, para o ódio, para a amargura, para a raiva, para a intolerância, do que para a vida. Por isso você tem que prestar atenção. Não é à toa que Jesus falou a respeito, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou algo certo em relação à nossa natureza humana, porque nós temos tendência do mal. Se formos ver, irmãos, por isso se você sair da graça, a gente está na graça, está na luta, continue na graça. Está com problema? Continue na graça de Deus. Dificuldade, terremoto, problema com o filho, com o pai, com o marido, com a esposa, fica na graça, meu irmão. Porque se você vier para o Thanatos, tu está lascado. Ele vai te arrastar, vai te dar depressão, vai te dar insônia, vai te dar desgraça, porque é o sentimento de morte. O sentimento de morte não é morte de você morrer fisicamente, é de você ter falência emocional. Então, por isso que a Bíblia classificou isso aqui como obra da carne. Obra da carne. Temos que tirar isso do nosso pensamento, temos que nos livrar disso, de ódio. Você tem ódio, você amarrou aquela pessoa há 30 anos, você tem ódio dessa pessoa, 50 anos, 20 anos, 10 anos, um mês está com ódio e você está morrendo. Você precisa de cura, de cura. Nós estamos nesse seminário aqui, irmãos, eu vou falar para vocês, mas Deus conhece cada um aqui. Deus me conhece, Deus conhece você. Porque isso aqui não fomos nós que inventamos, não. Foi o Espírito Santo que marcou esse encontro. Foi Ele que marcou esse encontro para tocar em nossas vidas. É muito difícil, muito difícil. Eu tratei de uma moça, um caso clínico, que ela tinha o ódio do pai porque havia sido rejeitada por causa da madrasta, desde os 6 anos. E ela, com 22 anos, continuava, e aquele sentimento dentro dela gerou problemas sérios para a vida social dela, para a vida cognitiva dela. Ela teve atraso nos estudos, ela constantemente se irritava, brigava, a escola tinha que chamar o SAMU para segurar ela, que ela quebrava tudo. Ela teve dificuldades por causa dessa rejeição, essa rejeição que o pai fez, mas o pai não fez porque quis fazer, mas só que aí que existe os profissionais da área para ajudar as pessoas. Porque as pessoas acham que é assim, não, tem que aceitar e pronto, acabou. Não é assim, irmão, não é assim, o negócio não é assim. O negócio não é assim. Aí a menina desenvolveu vários sintomas. E sabe qual foi o último sintoma que ela desenvolveu? Foi quando ela veio nos procurar. Tentou suicídio 2 vezes. Tentou cortar os pulsos e tomou o veneno. Se tratou durante 1 ano e pouco. E hoje está curada. E graças a Deus, ela está na casa do nosso Deus. Está na igreja. Foi batizada. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ela pediu ajuda. A família veio buscar ajuda. Coitado do pai, ele não sabia. Mas a filha era o sintoma dele. Na verdade, ela não era a causa. A causa era ele, mas ele agiu inconscientemente. A mãe dela faleceu, ficou quase 6 anos sem ninguém e foi refazer a vida dele. Isso é normal. Foi refazer a vida dele. Só que ela não aceitou. Gerou um ódio contra o pai. E através desse sentimento se desdobraram outros sintomas. Então, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente vê desenho que traz alusão a essas coisas. A gente vê aí, né, a Branca de Neve. Isso, na verdade, é um conto para falar alguma coisa psicológica, né? É um conto para contar alguma coisa dentro da nossa realidade, de pessoas que geram ódio,
pelas outras pessoas, por algum motivo, por alguma razão, que não tem fundamento. E a gente precisa aprender a viver uma vida curada, livre desses males. Olha, quando uma pessoa começa a ter ódio, ela desenvolve tanta coisa, sentimento negativo, e deixa a pessoa numa condição péssima, abala o sistema nervoso, desorganiza o sistema ósseo muscular, provoca reumatismo, dor de cabeça e muitas vezes dores no ciático. Não é porque você teve dor no ciático aí, é porque você está com ódio, não. Mas normalmente a pessoa que guarda o ódio, o rancor, esse desamor, gera essa sintomatologia, somatiza no corpo. Bom, irmãos, nós vamos orar, vamos ficar por aqui. E o nosso próximo encontro é terça-feira, o 5º seminário. Nós vamos chegar até o final, na graça de Deus. Eu gostaria, aproveitar, eu fiz aqui algo para nos ajudar, que às vezes a gente precisa de motivação, então eu quero ser o seu motivador. Essa folhinha aqui não precisa colocar nome, não precisa colocar endereço, telefone, não precisa nada. Essa folhinha é para você levar para casa e você vai orar, vai pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, me ajuda. Se houver algum sentimento desse que esteja na minha alma, Espírito Santo, me ajuda a tirar isso da minha vida, a arrancar isso da minha vida. Então, você vai trazer na terça-feira. Agora, não precisa colocar nome, não precisa. Eu não vou ver. Pode trazer dobrado. Eu não vou ver. Porque nós vamos orar. Você está recebendo hoje esclarecimento para você. Não precisa mostrar para o seu cônjuge. Isso você é individual. Quando você preencher, você vai preencher individual. Não precisa colocar nada que se identifique com você. Você vai preencher depois que você orar e vai trazer na próxima terça-feira. E nós vamos fazer essa oração aqui e depois vamos queimar e vamos apresentar isso diante do altar de Deus. Amém, irmãos? Então tá aí, ó, seminário de cura interior, sentimentos presentes na alma. Aí tem toda essa lista aí de desgraça que vocês estão vendo aí. Solidão, depressão, tristeza, rancor, melancolia, derrota, amargura da alma, ódio das pessoas próximas, deboche, culpa, ira, síndrome do pânico, agressão física, agressão verbal que você sofreu, que você viveu, abuso sexual, ressentimento, orgulho, complexo de inferioridade, vergonha, ansiedade, frustração, preocupação, sofreu perdas, traição, desejo de morte, medo, estupro, inveja, fofoca, amor não correspondido, intelectualismo. Então você vai colocar. Aí tem umas perguntinhas aí que eu achei interessante. Sofreu trauma na infância? Você vai se lembrar. Quando a gente começa a mexer nessa chave, ela vai abrindo portas. Tem pessoas que por esta causa você não perdoa. Você vai ver. Aí é você e o Espírito Santo. Tá bom? Na terça-feira você traz, não precisa colocar seu nome, não quero saber. Eu nem vou ver, tá, irmãos? Nós vamos orar aqui e depois vamos queimar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estamos no caminho da cura? Amém, amém.